Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, irmãs e nossas queridas crianças. Hoje, na quarta-feira, nossa reunião de estudo da Palavra de Deus. E hoje, crianças, eu queria falar um pouquinho, né, aqui, juntamente com os outros irmãos que estão aí, né, o Elton está chegando daqui a pouquinho, sobre o seguinte tema que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a responsabilidade, né, e o zelo com as coisas do Senhor. Porque o Senhor, ele sempre tem falado com o homem ao longo das tratativas que ele teve, né? E vem tendo com o homem, né? Desde lá de Adão até agora, o tempo do Senhor, o tempo da igreja, Deus, ele sempre veio falando conosco. E a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, ela tem um peso muito grande. Então, nós temos a responsabilidade e temos que ter também zelo com as palavras de Deus. E aí eu queria mostrar aqui para vocês, tem uma imagenzinha aqui, e a gente vai começar a falar de dois personagens ali que vão aparecer na Bíblia, no Velho Testamento. Vou dar uma dica, tá em Gênesis. Olhando para essa imagem aí, vocês conseguem saber quem são esses dois e o que, que eles estão fazendo aí? Caim e Abel? Ó, Polian acha que é Caim e Abel. E aí, mais alguém se arrisca? Caim e Abel. João Miguel também acha que é Caim e Abel. Já tô lá na Caim página. e Abel. Então, crianças, vocês lembram de alguma imagem em que tem Caim e Abel desse jeito aí, um oferecendo um prato de comida para o outro? Jacó e Esaú, irmão. Ele fala bem isso agora. Aí, ó. Cauã falou certinho. É Esaú e Jacó. Então, crianças, por que que eu resolvi trazer a imagem e lembrar da história de Esaú e Jacó? Porque é o seguinte, Deus ele conversou com Abraão, fez promessas para Abraão, ele indicou para Abraão o que que Abraão tinha que fazer, como ele deveria andar. Com certeza, veio ali falando com Abraão sobre o princípio de separação, de santidade que a gente vai encontrar ao longo da Bíblia, né? A própria lei que Deus deu para Israel é um princípio de separação, que é justamente para que eles ficassem separados dos outros povos que não queriam adorar a Deus. Eles até tinham conhecimento de Deus, mas não o aceitavam como Deus, né? No próprio livro de Romanos, a gente vê que o homem, ele não dá a devida glória para Deus, né? A ponto de fazer coisas absurdas que desagradam o nosso Deus. Então, Esaú e Jacó, eles sabiam, né, de algo especial que Deus tinha estabelecido, que era a aliança que ele tinha feito, né, com Abraão, passou para Isaac, e por assim diante ia passar, né, para os seus descendentes. E nisso, crianças, tinha o direito da primogenitura. O direito de primogenitura, que era dado ao primeiro que nascia, né, o primeiro filho homem que nascia, esse filho ele teria a bênção do seu pai. E no caso aqui, Esaú tinha esse direito, porque ele foi o primeiro a nascer. Eles eram gêmeos, né? Mas Esaú tinha nascido primeiro. Então ele era o primogênito, ele queria receber a bênção de Isaac. Só que o que, que aconteceu com Esaú? Ele sabia disso. Só que Esaú não deu o devido zelo e não foi responsável com aquilo que Deus deu para ele. E vocês sabem o que Esaú fez? Ele trocou o direito da sua primogenitura de ganhar a bênção por um prato de comida. Aí agora eu falo para vocês, crianças. Às vezes a gente faz algo parecido, porque o Senhor nos entregou verdades, como por exemplo, a salvação por graça, que o Senhor Jesus veio, morreu por nós numa cruz, levou os nossos pecados, e às vezes a gente pode tratar verdades como essa como se fosse qualquer coisa. Muitos irmãos nossos, hoje na cristandade, não têm esse devido zelo.
e a maioria das coisas hoje no mundo tem um selo de cristão, mas não honra o Senhor. Ou seja, porque não estão olhando para a palavra de Deus e dando o zelo que deveria, certo? E aí, vou mostrar mais uma imagem para vocês aqui. Tem mais uma imagenzinha aqui que tem a ver com Esaú e Jacó. Jacó, ele enganou seu pai. Ele pegou, né, colocou ali uns pelos, acho que foi lã de carneiro, se eu não me engano, para poder se passar pelo seu irmão. E aí o seu pai foi lá e fez o quê? Abençoou a ele, como se fosse o seu irmão. E aqui, crianças, acontece uma coisa. Jacó, ele usou da sua, vamos dizer assim, sabedoria, só que errada, para enganar seu pai. Deus, muitas vezes, crianças, ele pode pegar um mal, algo que a gente fez, e transformar em bem. Só que isso jamais, vou repetir, jamais deve abrir um precedente para que nós pensemos assim, eu vou fazer porque Deus vai consertar, ou vou fazer porque já estou salvo e Deus vai me perdoar. Nunca nós devemos pensar isso, porque aí nós vamos estar sendo levianos com a palavra de Deus, nós vamos estar tratando aquilo que Deus falou para a gente, o que deu para a gente, como se fosse qualquer coisa, e não pode jamais ser assim, certo? E aí, o que aconteceu aqui? Esaú enganou, ou Jacó, ele enganou seu pai e ganhou o direito da bênção. Só que aí, Deus poderia, né, ter feito alguma coisa ali com Jacó, só que Deus continuou os planos dele de fazer a descendência de Abraão, Isaque, ser grande. Só que agora seria através de Jacó. Só que a consequência, crianças, do que ele fez, ele iria colher depois. Porque Deus, ele nos perdoa, certo? Ele perdoa os nossos pecados, mas a gente acaba tendo que colher as consequências do nosso erro. Porque muitas vezes podemos ser desobedientes com aquilo que Deus está falando. Ele vai ali nos ajudar, vai consertar, vai tirar a gente da aflição, mas muitas vezes temos que colher o fruto da nossa desobediência. E isso aí tudo faz parte da disciplina que o Senhor tem para nos dar. Eu vou dar uma pausa aqui que João está com a mãozinha levantada, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, João. Não quer leviano. Vamos olhar agora no dicionário aqui, porque possa ser que eu explique de uma forma que você não entenda. Leviano. Deixa eu ver aqui no dicionário. Vou pegar sentido completo. Deixa eu ver se eu consigo apresentar essa parte aqui para vocês. Tá conseguindo ver aí, João? Oi, irmão. Espera aí, que eu vou tentar apresentar aqui de novo, porque acho que saiu. Só um minutinho. Aqui, ó, João. O sentido aqui que o dicionário fala para a gente é o quê? Leviano. Aquele que julga ou procede irrefletido e precipitadamente ou que age sem serenidade. Uma pessoa que age sem pensar e que não dá também, como é que eu posso dizer? Não dá o devido respeito por aquilo que alguém falou. Age como se aquilo ali não fosse tão importante, entendeu? E foi exatamente o que Isaú fez. Entendi, irmão. Ótimo.
Até aqui vocês estão conseguindo compreender a explicação e o exemplo? Se sim, dá uma levantadinha na mão aí para mim saber. Pronto, perfeito. Então, vou continuar aqui, vou passar mais uma imagem para vocês aqui. E agora, vocês conhecem essa imagem aqui? Sabem de quem que ela está sendo falada? Eu esqueci mais ou menos, mas é em questão um sonho que ele teve. Acho que foi um sonho que ele teve que onde que ele tá dormindo ia se edificar. Esqueci. Acho que era o templo, alguma coisa do tipo, eu esqueci um pouco. Certo. Mais alguém? Então, aqui está falando de Jacó também. Jacó, depois que ele fez essa coisa errada lá com seu irmão, ele saiu, né? Ele foi abençoado pelo seu pai, só que ele saiu de lá da terra onde ele estava e foi para um outro local. Só que aí, no meio do caminho, já estava de noite, ele estava cansado, e aí o que aconteceu? Ele se deitou, né? Para poder descansar, e aí ele teve um sonho. Mas ao invés de só falar aqui de forma parafraseada, eu vou pegar o versículo aqui e vou pedir para Cauã ler para mim. Pode ser, Cauã? Pode ser, irmão. Pronto. Eu vou colocar os versículos aqui. Aí você pode ler a partir do versículo 10 aqui, de Gênesis 28, até o finalzinho. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi até Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque lá o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e após a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos do céu subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, é, tá, é, tá, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixares até que haja feito, até que haja feito o que tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Este, é, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto à sua cabeceira, e a pôs na coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade diante era luz. E Jacó voltou um voto, dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e se tudo quanto me deres, certamente te darei, e o dízimo. Obrigado, Cauã. Nada. Então, crianças, vocês conseguiram perceber que Deus ele falou com Jacó no sonho, disse que faria coisas, e depois Jacó falou que se Deus desse segurança para ele, aí ele ia ser o Deus dele? Olha que coisa mais estranha. Se Deus fala conosco que ele vai fazer algo por nós, por que que nós temos que criar algum tipo de voto, ou criar alguma condição para que o nosso Deus seja o nosso Deus? E aqui, crianças, há um princípio errado que existe em várias pessoas, né, da cristandade, que é achar que a graça de Deus ela é obtida por você fazer coisas para Deus. A gente já aprendeu que a graça ela é um presente, é um favor imerecido que Deus nos deu. E, diferente do que as pessoas pensam, as obras que Deus tem, Ele mesmo prepara para que nós andemos nelas. Então, nós não escolhemos fazer algo para o Senhor para merecer a graça. E foi exatamente o que Jacó fez aqui. Jacó ouviu as palavras do Senhor, e ao invés de pegar essas palavras do Senhor e guardar no seu coração e querer seguir a Deus, ele estava tentando mais uma vez, na sua força, na sua energia, dizer que, vou repetir as palavras dele aqui, ó, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Olha que coisa mais triste, né? Você colocar uma condição para que Deus seja seu Deus. Só se ele fizer coisas para você. Vocês acham que Jacó está certo aqui no que ele falou? Ele é o tio. Não. Não. Pois é, ele Não. está erradíssimo. E aí agora, eu vou pular aqui, vamos para mais uma imagem, que a gente falou aqui um pouco, né? Deu uns exemplos aqui do Antigo Testamento de pessoas que não estavam dando zelo, não estavam ouvindo o que Deus estava falando, estava com algum tipo de interesse, não estava tendo responsabilidade, não estava tendo aquele zelo com que Deus estava falando. Aí aqui eu trouxe uma imagenzinha, né, só para representar aqui o Senhor Jesus, porque percebam, criança, que quando o Senhor Jesus ele estava aqui, ele falou várias coisas, trouxe a verdade, porque ele é a verdade, né? Ele trouxe ao conhecimento dos homens coisas que eles não sabiam. Ele trouxe as palavras do próprio Pai. E muitas pessoas estavam interessadas no que o Senhor Jesus fazia. Muitos, quando conversavam com o Senhor, colocavam condições para segui-lo. Não sei se vocês se lembram que tinha um homem que falou que seguiria o Senhor, só que precisava primeiro sepultar seu pai. Vocês lembram dessa passagem? Então, teve outros que, Senhor, o que que eu vou fazer? O que que eu devo fazer para ter a salvação? Um rapaz que era rico. E o Senhor conversou com ele, e quando o Senhor falou que ele tinha que doar as suas coisas e segui-lo, o rapaz ficou triste. Então, aquilo que o Senhor falou para ele não estava tendo a importância, a grande importância que deveria ter no seu coração. Na verdade, ele estava mais interessado e se importando mais com as suas riquezas, com aquilo que ele tinha, e não estava prestando atenção no que o Senhor falava. E assim pode acontecer também nos dias de hoje. Todos aqui têm uma Bíblia em casa, né? Vêm conhecendo o Senhor, o que ele tem falado.
E tem pessoas que também, crianças, têm uma Bíblia em casa, mas não leem, não buscam fazer a vontade do Senhor. Elas querem fazer a sua própria vontade. Estão querendo fazer exatamente como Jacó. Querem fazer algum tipo de coisa para assim, como condição, achando elas que vão merecer receber alguma coisa de Deus. Jorge, se quiser comentar aí um pouquinho também, pode ficar à vontade. Até aqui tudo bem, crianças? Ou tá com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa? Vou colocar mais uma imagem para vocês aqui. Deixa eu ver se vocês vão saber o que que essa imagem tem a ver com o que eu estou falando agora. E aí? O que que vocês acham aí? O que que é isso? Alguém sabe o que que é essa imagem? Jogo. Joio e trigo, né? Pode falar, Mirelle. O joio e o trigo. O joio e o trigo, irmão. Isso mesmo, o joio e o trigo. Vou pegar aqui a passagem para a gente olhar e vamos saber o que que o joio e o trigo tem a ver com o que eu estou falando aqui. Aqui. Deixa eu ver quem eu vou escolher para ler para mim. Deixa eu ver aqui uma pessoa que está bem quietinha aqui, que não está falando nada. Deixa eu ver. Moisés. Tá aí, Moisés? Tô, irmão. Consegue ler aí pra gente? Vou colocar o versículo aí na tela. Ok, consigo sim. Pronto, pode ler a partir desse versículo 24 aí, por favor. Ô, irmão, Oi, pode consegue falar. aumentar mais o tamanho das letras? Consegue aumentar mais o tamanho das letras? Pronto, eu vou tentar aqui. Você vai me falando aí se tá bom. Tá bom, sim, tá bom. Prontinho. Quando Pode quiser, ler? pode ler. Pode ler. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, o frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeantes, tu no teu campo, boa semente, porque tem então joio? E ele disse: O inimigo é que faz isso. E os servos lhe disseram que eles, pois que vamos arrancá-los. Porém, ele disse: Não, para que ao colher o joio não
arranqueis também o trigo com ele. Deixareis crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasiões da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntei no meu celeiro. Outra parábola Até aqui. lhes propôs. O reino dos Até céus. aí, tá bom. Até aí? Ok. Até aqui. Obrigado, Moisés. De nada. Então, crianças, a gente já viu essa parábola aqui do joio e do trigo, né? Em outras reuniões. A gente sabe que na palavra de Deus, o trigo, ele representa o verdadeiro e o joio representa o quê? Quem é que sabe? O falso profeta. Quem mais se arrisca? Mais ninguém? Só Enzo? Os falsos cristãos também, né? Também. Isso. O trigo, ele representa o Falso verdadeiro. Isso aí, João. O falso cristão. Isso. Também. O trigo, ele representa o verdadeiro, ou seja, uma figura do cristão, aquele que realmente crê no Senhor Jesus, que é salvo. E o joio, ele representa o falso, aquele que é só uma cópia, que também representa o falso cristão, aquele que só finge, mas não é cristão. Mas não tem como a gente saber quem é de verdade salvo e quem não é. Eu, crianças, consigo saber que eu sou salvo porque eu creio no Senhor Jesus, eu sei de mim que sou salvo, mas eu não consigo dizer de outra pessoa. Só quem consegue saber quem é salvo realmente é a gente próprio que tem a salvação e Deus, certo? A gente pode ter assim a ideia, né, pelo andar de um outro irmão, que aquele irmão possa ter a salvação, mas a gente não tem certeza, só Deus é que tem a certeza. Mas nós, pelo andar do irmão, a gente pode supor que aquele irmão ele seja salvo. Por quê que eu estou falando isso? Porque um inimigo chegou e semeou no meio daqueles que são salvos de verdade o falso, para se dizer cristão, para dizer que acredita no Senhor, mas na verdade ele não acredita. Mas por que será que o inimigo conseguiu fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui na parábola que o Senhor contou. Ele propôs aqui a parábola, né? E aí ele fala assim, ó, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Esse homem aqui, ó, é o Senhor Jesus. Está semeando a boa semente no campo, que é o mundo. Só que aí, quando o Senhor Jesus, ele trouxe essa semente que vamos chamar aqui da palavra, né, da verdade, da salvação, né? Ele entregou isso na mão de homens, ou seja, responsabilidade de homens. Só que na própria palavra aqui, o que é que fala ali? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Foi exatamente isso que aconteceu, meus queridos irmãos. O Senhor, ele deu a verdade, trouxe, né, esse presente da salvação para nosso conhecimento, né, de crer nele para ser salvo. Formou aqui na terra o seu corpo, que é a igreja, e até aquela época ali dos apóstolos, ainda não tinha tido a entrada do joio. Só que no momento em que os irmãos começaram a não ter aquela, não vou dizer o zelo, mas não ter atenção com aquilo que o Senhor estava falando, não ter a preocupação, o que aconteceu? Começou a entrar joio. Aqueles que se faziam que era cristão, mas não era. E hoje, isso persiste no nosso tempo. E aí, a gente pode até levar para um próximo estudo a questão de por que hoje, nós que reunimos ao nome do Senhor, existe um período em que os irmãos que desejam pedir a comunhão, para estar em comunhão conosco, eles precisam, né, esperar ali a vontade do Senhor, os irmãos, né, vão orar,
para poder ver se aquela pessoa realmente, né, segundo o que o Senhor mostrar para eles, se ela realmente entendeu a verdade, se ela crê realmente no Senhor, se ela realmente não tem nenhum impedimento, para que assim ela seja recebida a comunhão. Porque na época ali dos apóstolos, quando a pessoa falava, ela cria no Senhor, ela era crente. Ela cria no Senhor. Não tinha nenhuma dúvida. Só que hoje, quando uma pessoa fala que é cristã, como é que a gente vai saber que essa pessoa realmente crê no Senhor? Se essa pessoa não tem algum tipo de má doutrina, se ela realmente escuta a palavra que o Senhor Jesus está falando e segue aquilo que está falando, né? Então, por isso que precisa hoje ter esse zelo, ter esse cuidado. E assim também tem que ser na nossa vida diária, cuidando sempre daquilo que o Senhor fala. Então, se Deus nos fala que nós devemos honrar nosso papai, nossa mamãe, nós temos que fazer isso. Se você não faz isso, você não está dando o cuidado necessário com aquilo que Deus falou. Se o Senhor Jesus fala, crê em mim para ser salvo, você vai fazer diferente? Ah, não, eu vou começar a fazer isso e aquilo para poder eu merecer a salvação. Não é assim, crianças. A gente tem que se ater àquilo que o nosso Deus deixou na palavra dele. Certo? Conseguiram compreender a mensagem? Sim. 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 Muito bem. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do que eu falei aqui, sobre as passagens que eu mostrei, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Ou se tiver alguma outra pergunta também a respeito de alguma coisa que vocês ouviram aí, que tem a ver com isso aqui, vocês podem falar. Irmãos, estão me ouvindo? Sim, João, pode falar. Ah, pronto. Liga só pra saber se você entende. Nada, era só para ver se a internet tinha caído, ninguém tava falando. Não, foi que ficou paradinho um pouquinho mesmo, em silêncio. Mas é isso. A gente falou aqui um pouquinho, né, sobre a questão da responsabilidade, do zelo, né, da gente ter esse cuidado, essa atenção com a palavra de Deus, com aquilo que a gente tem aprendido, levar isso aí para nosso dia a dia, né, e sempre estar buscando fazer a vontade do Senhor, certo? Então, era isso aqui que eu tinha para poder compartilhar com vocês hoje, esses pensamentos aí que eu estava, desde a semana passada, eu vinha pensando um pouquinho, eu falei assim, falar um pouquinho sobre esse tema com as crianças, acho que vai ser legal, porque, infelizmente, hoje a gente vive um tempo em que a gente escuta muita coisa, muitas mentiras, muitas coisas erradas, e às vezes pode confundir a nossa cabeça. E é importante, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre voltar na palavra de Deus, sabe? Sempre olhar o princípio, como foi que Deus falou,
Se alguém disser alguma coisa com você, é desse jeito. Não, peraí, deixa eu ver o que Deus pensa sobre isso. O que meu Senhor fala a respeito disso. E então, crianças, fazendo dessa forma, vocês vão estar dando atenção para o Senhor, para aquilo que Ele fala, tendo respeito pelo que Ele fala e agindo com responsabilidade, tá bom? Então, eu vou pedir a irmã Adriana para tirar a gravação aqui e vou dar graças para a gente encerrar, tá bom?